Olá, buscador da super saúde, caro participante do congresso da super saúde. Você já assistiu várias aulas falando sobre as doenças têm cura, as doenças podem curar. Agora nós estamos na fase de saber como que a gente pode ajudar a nossa natureza a diminuir as doenças. E hoje eu tenho a enorme honra, o grande prazer de ter aqui conversando conosco a pessoa que talvez mais entenda de energia, de cura dentro de nós. Estou falando de Wallace Lima, que vai falar sobre a energia quântica para curar as doenças e melhorar a vida das pessoas. Obrigado, Wallace, pela tua gentileza de dispor teu tempo para compartilhar esses conhecimentos tão importantes da como usar energia quântica na cura da doença. Para começar, a maioria das pessoas que está aqui não entende bem o que é energia quântica. Fala um pouquinho de o que é energia quântica. Bom, doutor Ronald, é um prazer estar aqui mais uma vez participando desse congresso. Parabéns pela iniciativa. É sempre muito bom estar contribuindo, trazendo conteúdos que esclareçam as pessoas, né? Então, é importante, antes de falar da energia quântica, falar da energia de um modo geral, né? Então, o conceito de energia, ele talvez seja a base de toda a física, tanto a física clássica como a física moderna, né? No entanto, em 1905, o grande gênio da ciência, Albert Einstein, na sua teoria da relatividade especial, ele traz uma equação, né, onde ele mostra a relação entre matéria e energia. Energia é massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, ele estava com essa equação dizendo que tudo no universo material, nós vivemos no universo material, tudo, na verdade, se expressa de forma energética, né? Então, toda a matéria nada mais é do que energia condensada, né? E essa matéria, mesmo sendo muito pequena o valor, quando ela é multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado, que é um valor muito alto, a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo, então quando você multiplica isso ao quadrado dá um número gigantesco, né? E aí a gente vai compreender que nós vivemos num universo onde tudo é energia, né? Com a chegada da física quântica, porque o Einstein traz a física relativística, né, que faz parte da física moderna, junto com a física quântica, né? Então, com a chegada da física quântica, a gente vai compreender a energia também a partir de uma outra variável, que é a frequência, né? A frequência tem a ver com a informação que a energia carrega e tem a ver com a velocidade dessa informação, né? Que tem a ver com a vibração, né? Então, a física quântica vai trazer um olhar diferente para a realidade, porque a física quântica ela vai mergulhar no interior do átomo, né? E vai descobrir que lá no interior do átomo a energia ela é quantificada. Ela não pode existir de forma aleatória. Ela só pode existir em quantidades específicas, né? Que está associado a um nível que um elétron, por exemplo, que se encontra dentro do átomo, o nível de energia associado a um número inteiro, e exatamente essa grandeza chamada de frequência. Então, tudo que é energia tem também uma frequência, tem uma qualidade vibracional, né? Então, aí, quando a gente... energia é matéria, e energia também tem vibração, a gente vai chegar à conclusão que toda matéria também tem vibração. Toda matéria possui frequências específicas, né? E aí, quando a gente traz... Então, aí a gente está concebendo que vivemos num mundo onde tudo é energia, e essa energia tem uma qualidade, uma informação importante que é ligada à sua vibração, que carrega sempre uma informação específica, né? Então, quando a gente vai olhar para tudo que a gente come, né, que é matéria, né? Tudo que a gente coloca no prato é matéria física, né? Tudo que a gente bebe é matéria física, né? Tudo que você está assistindo também, você está vendo, você está lendo, né? Tudo isso tem também uma qualidade vibracional. Então, tudo que é informação que a gente recebe, ela tem uma qualidade informacional.
Então, o nosso pensamento também tem uma qualidade de energia e tem uma qualidade vibracional. As nossas emoções têm uma qualidade de energia e tem uma qualidade vibracional. Um livro que você lê, ele pode ajudar a elevar o teu nível de energia ou pode baixar. Uma notícia que você assiste na televisão pode ajudar a contribuir para você elevar a sua frequência vibracional, a sua energia, ou baixar, dependendo se é uma notícia boa ou ruim. E aí, quando nós trazemos isso para a medicina, por exemplo, tem uma área da medicina que eu adoro, né, que é a psiconeuroimunologia, que mostra que os nossos pensamentos, né, a qualidade dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, eles afetam diretamente o nosso sistema imunológico. Então, um pensamento positivo e um pensamento negativo, ele tem qualidades informacionais diferentes. Eles ou vão fortalecer o nosso sistema imune, né, quando é uma informação positiva, boa, né, a partir do referencial de cada pessoa, naturalmente, porque o conceito de bom e ruim muda de uma pessoa para outra, né? Mas ela carrega uma vibração. Tudo carrega uma vibração, né? Tudo carrega um nível de energia. E aí você afeta o seu sistema imunológico. O sistema imunológico, através da glândula timo, ela está associada ao sistema endócrino, às suprarrenais. E aí as suprarrenais está conectada ao sistema nervoso central. Então, um simples pensamento, né, o nível de energia de um simples pensamento vai afetar uma cascata endócrino, né, imunológico dentro do nosso corpo, né? E aí exatamente que nós podemos aumentar naturalmente as nossas defesas ou fragilizar, né? Seja através de um alimento que você coloca no prato, seja através de algum líquido que você consuma, né? Seja através de um livro que você lê, de uma notícia que você ouve, de algo que você fala, de algo que você pensa, porque no momento que você está pensando, você está criando também energia, o nosso pensamento desencadeia um processo elétrico no cérebro, né? As conexões neurais são disparos ali nos neurônios, né? E você cria eletricidade, você cria campos magnéticos também associados aos sentimentos. Então, nós estamos o tempo todo, nós somos uma usina de transformação de energia, né? Você come, você bebe, e essa energia você transforma em outras formas de energia, pensando, correndo, andando, suando, né? Então, a grande questão da saúde, né? O que eu chamo de saúde quântica, é a gente entender esses conceitos, né? E buscar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, nos nossos hábitos alimentares, estar qualificando, né? Para que a gente possa estar acessando, né? Possa estar consumindo, sejam alimentos físicos ou não, uma música que você ouve tem uma qualidade vibracional, né? É muito diferente você ouvir uma música de Beethoven, né, que já está sendo usada, inclusive, na remissão de células cancerígenas, uma música de Bach, de Mozart, né, de alta vibração, de alta frequência, de ouvir uma música que que está falando de pornografia, que está falando de violência, né, que está falando de agressividade, né, ou seja, que tem uma batida muito dissonante, entendeu? Então, tudo isso, a gente compreendendo esse universo quântico, a gente vai perceber que essa energia, ela permeia todo o universo e a gente está o tempo todo transmutando, transformando energia, né? E quanto mais a gente tiver consciência desses princípios, a gente vai buscar se conectar a energia cada vez mais elevadas, porque é exatamente aí que está o segredo da saúde, da felicidade, de uma vida que faz sentido de fato, né? Acho que não estou ouvindo. Então fica bem claro com isso, com esse raciocínio, de que talvez os pensamentos, as ações que têm energia negativa embutida sejam um dos principais fatores geradores de doença, não é, Wallace? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Hoje, tanto os trabalhos com a psicologia positiva, com a psiconeuroimunologia, né, mostram claramente, né, o poder dos pensamentos, né? Então, assim, a expectativa negativa, tem um trabalho científico, doutor Ronald, que chama Síndrome da Segunda-feira, né? Então, a síndrome da segunda-feira foi algo constatado nos Estados Unidos, que na segunda-feira
você tem um número maior de pessoas que morrem de ataques cardíacos, você tem um número maior de pessoas que faltam emprego, levam atestado médico por doenças e coisas desse tipo. E aí eles foram fazer uma análise, né, dessas pessoas e viram que muitas pessoas trabalham fazendo coisas que não estão felizes. Tá? Então, elas estão estressadas no seu ambiente de trabalho, estão vivendo apenas para sobreviver, né? Mas elas não gostam do que fazem, ou o ambiente é um ambiente insalubre, né? Onde elas não se sentem bem. Então, o que é que acontece? Essas pessoas, quando chegam no domingo à noite, elas começam a adoecer. Elas começam, só de ficar pensando no que vai acontecer no outro dia, elas começam a adoecer. E aí chegam, inclusive, a ter problemas, a ter ataques cardíacos. Eu tive certa vez lá em Recife, fui convidado a participar de um programa de televisão, e eu falei dessa síndrome de segunda-feira. E assim, coincidentemente, eu estava sendo entrevistado junto com mais duas pessoas, e tinha lá um empresário, que ele disse, olha, isso que você está falando, eu já vivi. Teve uma época na minha vida que eu vivia sendo internado lá no hospital, que era chamado Unicordes, que trabalhava com questões cardiovasculares. Então, vira e mexe, eu estava sendo internado, tendo que tomar medicamentos controlados, né? O coração disparava, eu vivia ansioso, né? E aí foi, num certo dia, eu acordei e percebi que aquilo que eu estava fazendo, né? Eu estava muito infeliz com aquilo que eu estava fazendo. E eu resolvi, né? Mudar radicalmente a minha vida. E depois que eu tomei essa decisão e abracei aquilo que de fato eu amava fazer, né, eu nunca mais voltei lá no hospital, né? Então isso é muito importante, as pessoas, se você que está nos ouvindo aqui está vivendo algo similar, saiba que isso é cientificamente comprovado. Se você está antecipando um sofrimento, gerando uma expectativa negativa sobre qualquer coisa que vai acontecer, sua química corporal vai mudar, né? Você vai ser levado para um nível das baixas energias, das energias mais densas, que na escala da consciência do David Hawkins é o nível abaixo da frequência da coragem, que é o nível de 200 numa escala logarítmica, né? E aí você está vivendo no modo de sobrevivência, que é o estresse. Então, o seu corpo está ali dizendo, olha, você está sob perigo. Então, você ativa lá os hormônios do estresse, né? Que eles são importantes na nossa vida, o hormônio do estresse, mas assim, se você está perpetuando esse estresse 24 horas por dia, acorda e dorme preocupado em alguma coisa negativa, né? Então, naturalmente que você vai deixar de dar atenção para o que é essencial, né? O seu sistema imune vai ficar fragilizado, seu sistema endócrino desorganizado, né? Sistema nervoso. Então, isso vai levar com que você fique vulnerável, né? E termine adoecendo. Então, é muito importante realmente entender que o ambiente interno, a lógica da saúde e da doença, ela está associada a tudo que nós estamos vivendo, ao diálogo interior que a gente está tendo, né? E o diálogo interior também que nós estamos tendo, ele está ligado ao nosso nível de consciência, ao nosso nível de percepção da realidade, como nós lidamos com as nossas crenças. Então, muitas crenças são limitantes, contraem, né? Elas nos contraem, nos deixam tensos, nos deixam com medo, nos deixam raivosos, né? Então, assim, buscar ter essa compreensão, essa investigação da raiz de um problema que você viva, todo mundo tem problema, todo mundo tem desafio, e procurar ressignificar, procurar trazer um olhar de aprendizado para essa realidade, porque senão você vai viver prisioneiro dela. Tudo aquilo que você coloca a sua atenção e você resiste na sua vida, você está ali ruminando naquele nível de consciência e eletromagneticamente, né, você está exatamente emanando uma energia, né, uma qualidade de energia, uma vibração que vai levar você a se conectar com essas situações que você está evitando. Então, quanto mais você está negando, mais resistindo, mais reclamando, mais se vitimizando, você possivelmente será uma vítima potencial do seu sistema de crença, então, que tem a ver com o seu nível de energia, que tem a ver com o seu nível de consciência. Então, quando a gente passa a compreender a realidade a partir dessa perspectiva, né, a gente vai buscar exatamente olhar tudo que a gente faz envolve energia, né, e qualificar essa energia, tirar o aprendizado de todas as experiências para você não ser uma pessoa que está se auto-maltratando, se auto-punindo, se culpando, né, se auto-martirizando, né, reclamando e não percebendo que você é a causa
a principal causa dos seus problemas, das doenças que você está tendo. Você, na verdade, é a pessoa que está mais contribuindo através do seu estilo de vida, dos seus hábitos alimentares, hábitos mentais e emocionais, que estão contribuindo para que você fique num lugar que você não quer, mas só que você está como se você estivesse pedindo. Quando a gente reclama, é como se a gente estivesse dizendo ao universo: olha, eu não entendi muito bem, manda um pouco mais dessa experiência para mim, e aí você termina sendo vítima das suas próprias, da ignorância de toda dessa base de informação que é muito útil para que a gente entenda realmente o que é que está por trás da saúde e da doença, né? Tem um aspecto importante que é o meio em que nós estamos inseridos. A cultura social é uma cultura limitante, a cultura da medicina é uma cultura de valorização da doença, da impossibilidade de cura, do envelhecimento irreversível. A cultura da violência está muito forte. E todas essas energias que circulam em torno de nós, elas causam impacto dentro da nossa inconsciência. E elas ajudam a nos prejudicar, não é verdade isso? Com certeza, doutor Ronald. Todo o ambiente que nós vivemos, ele nos impacta, né? É aí onde nós precisamos ter consciência disso, para que a gente não direcione nossa atenção para o que de negativo está acontecendo, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vive num momento de muita perturbação, de muita intolerância, de muita raiva, dificuldade de diálogo. As pessoas desaprenderam a dialogar, acham que pensar diferente é a pessoa ser inimigo da outra. Não é. Na verdade, o pensar diferente faz parte da vida, né? Ou seja, quando nós estamos abertos a conversar com profundidade, com respeito com a pessoa que pensa diferente da gente, a gente tende a aprender mais, né? Então, a gente vive essa dicotomia, essa polaridade, né? Então, é muito importante, nesses momentos, a gente estar... uma forma de se preservar é você estar exatamente direcionando a sua atenção para o que você quer, para os seus valores, né? Ou seja, e buscar experiências, porque ao mesmo tempo que tem muita negatividade no mundo, por que tem muita negatividade? Porque a negatividade atrai mais atenção. Está associada a esse nível de sobrevivência. O nosso cérebro é muito seletivo. Ele tende a dar atenção, então o que dá ibope é botar notícia ruim na TV, né? Então hoje virou moda essa coisa, as pessoas mentindo descaradamente, né? Criam canais para contar mentira, né? E propagam mentiras, né? Então, assim, as pessoas fazem isso porque elas ignoram os princípios que regem a vida, né? As leis essenciais, porque tudo aquilo, dentro dessa perspectiva quântica, tudo aquilo que você está emanando, tudo aquilo que você está falando, tudo aquilo que você está, que é fruto das suas ações, é como se você estivesse colocando uma semente energética, né, no quintal da sua casa, e você vai colher aquilo ali, né? Aquilo ali vai prosperar. Então, assim, as pessoas que agem mentindo ou de forma violenta, elas fazem isso porque elas estão realmente no estado de sofrimento. A gente precisa ter compaixão, mas nós precisamos trazer essa perspectiva de novos valores para que as pessoas procurem orientar a sua direção para buscar no mundo o que é que está acontecendo, quem é que está fazendo a diferença no mundo, quais são os referenciais dos grandes mestres espirituais, dos cientistas que trouxeram a base de conhecimento que gera bem-estar e evolução para toda a humanidade. Então, a gente precisa estar buscando essa autoproteção, porque o que acontece? No momento que você fica dando muita atenção ao que é negativo, você tende a atrair mais negatividade ainda. E isso vai levar você para um ambiente de estresse. Então, é muito recomendável, da mesma forma que você tem muitos conteúdos ruins nas mídias sociais, você tem muitas coisas maravilhosas. Então, seja mais seletivo. Por quê? Se você começa a ver coisas negativas no Instagram, né, na Netflix, no YouTube, o YouTube vai entender que o seu padrão mental é aquilo ali, ele rastreia tudo que você está fazendo. E ele só apresenta aquilo ali, daqui a pouco você acha que o mundo só tem porcaria. Entendeu? Então, à medida que você passa a ser mais seletivo e busca rastrear realizações, coisas interessantes, ou seja, o que é que está acontecendo, quem são as pessoas que estão fazendo a diferença no mundo, seja no meio ambiente, seja na educação, né, seja no empreendedorismo. Então, procurar
pessoas que estão contribuindo para o bem maior, né? Independente de crença religiosa ou de opção política, essas pessoas que transcenderam já essas polaridades estão buscando fazer o bem, entendeu? Então, assim, nesse momento, quando a gente se movimenta nesse sentido, nós começamos a atrair também para nós uma outra realidade, entendeu? Então, o que eu recomendo para as pessoas é que procure filtrar, procure dizer o que é que eu quero, o que é que você quer. Porque se você começar a dar muita atenção àquilo que lhe faz mal, o que é que acontece? Você vai estar energeticamente também, é como se você estivesse se contaminando naquelas baixas frequências, e você vai começar a tudo que a mídia social oferecer porcaria para você, né? E você tende a estar atraindo situações que estão nesse nível, que nós funcionamos eletromagneticamente como antenas, né? Como se a gente estivesse dizendo, olha, é isso essa experiência que eu quero viver. E aí você termina reforçando crenças negativas. Então, o que orienta as pessoas, buscam um bom livro para ler, ouve uma boa música, vai fazer uma caminhada, tomar um banho de floresta, uma caminhada, fazer uma trilha, tomar um banho de mar, um banho de cachoeira, né? Buscar ambientes que sejam enriquecidos do ponto de vista neurológico, ou seja, que nos causam bem-estar, para que você possa estar mais preparado para viver nesses dias difíceis que todos nós estamos vivendo, né? As pessoas, elas entendem isso que tu está falando. Isso cai como uma música boa nos ouvidos. Mas daqui meia hora, elas vão estar fazendo a mesma coisa, que nem aquele indivíduo que sabe que doce faz mal, mas não para de comer doce, não consegue evitar isso. Tu tens algumas dicas práticas para as pessoas se lembrarem de buscar sempre as coisas que elas querem conquistar, para buscar sempre a energia positiva? Isso que você está falando realmente o que acontece, né? Nós estamos muito programados, e muitas vezes estamos programados para não dar certo, né? Estamos programados para viver doentes, infelizes, né? Porque esses programas, que são programas associados à sobrevivência, né? Ou seja, o nosso instinto de sobrevivência, eles são automáticos. A nossa mente analítica, ele está ativando esse programa o tempo todo. Você olha para alguma coisa, você está o tempo todo olhando, buscando essa identificação. Então, isso requer essa busca por evolução. Tá? Eu tenho falado muito assim que os profissionais de saúde, eles precisam, a gente precisa redimensionar a formação do profissional de saúde para que seja primordial ele entender de gente, do que é o ser humano, né? Porque o ser humano é exatamente um acúmulo de memórias, né? E essas memórias automáticas, muitas delas estão destruindo as pessoas ao longo da vida, porque elas passam a vida toda relembrando de um trauma que tiveram na infância e alguma coisa, elas não sabem como sair daquilo. Se elas foram viciadas em açúcar na infância, aí não consegue, sabe, ler todos os artigos sobre açúcar e não consegue sair daquilo ali, né? Porque há um vício, há uma dependência química, né? Tanto de alimentos como dos pensamentos e crenças limitantes. Então, isso requer orientação, requer uma busca interior, né? Eu costumo até me referir àquela passagem bíblica, né? Onde Jesus fala, orai e vigiai. Então, a gente tem que estar vigiando a gente mesmo, né? Nós precisamos estar vigiando a gente mesmo. E a oração tem a ver com o nível de consciência. Porque quando a gente está em oração, ou no estado de meditação, a gente está no estado de presença. E nesse estado de presença, tem um estudo, inclusive, eu publiquei no meu último livro, da Universidade de Medicina da Virgínia, sobre o papel da meditação. Então, por que a meditação ela realmente é um mecanismo muito poderoso, né? Porque quando você está realmente meditando e consegue estar no estado de presença, você não está nem no passado, pensando lembrando de coisas negativas, nem ansioso com as coisas que vão acontecer no futuro, com base, normalmente, em referenciais negativas do passado. Então, o que acontece nesse estado de presença é que você sai do ambiente de estresse e libera o seu corpo para trabalhar no que ele mais sabe fazer, que é nos curar. Então, você libera o seu sistema imune e diz, olha, para trabalhar. Nenhuma ameaça está permeando a minha vida, né? As células tronco, eles vão fazer o que vocês sabem fazer, entendeu? Então, por isso que os estados,
né, de relaxamento, né, quando você contato com a natureza, tudo isso é muito importante, porque o que acontece é que esse ambiente de estresse, né, ele vai desencadeando um processo de você ativar essas baixas frequências, essas baixas energias, e a pessoa fica automaticamente olhando para aquilo que ela não quer. Então, uma dica que eu sempre dou é exatamente perceber se aquilo que você está pensando, se aquilo que você está sentindo, né, está lhe fazendo bem. Se não está lhe fazendo bem, caia fora daí. Ou seja, olhe para uma dor do passado, olhe para uma experiência negativa que você teve, sempre buscando olhar como um aprendiz, uma pessoa que precisa ter um aprendizado. E também buscar olhar qual é o seu nível de consciência quando aquilo aconteceu. Como é que você estava pensando? Quais eram os pensamentos que você tinha? Porque você vai começar a fazer associações do seu mundo interior com o seu mundo exterior, tá? E aí, se aquilo que eu estou pensando me leva para um lugar de desconforto, leva para um lugar onde eu não me sinto bem, né, onde baixa a minha energia, baixa a minha autoestima, me traz tristeza, me traz angústia, então você tem que perguntar o que é que eu quero, na verdade. E aí, nesse momento, você pode... O que é que, de fato, me faz bem? Então, se a gente começa a redirecionar o nosso pensamento, primeiro identificar a negatividade dentro de nós. Você está produzindo uma química destrutiva, né, educando o seu corpo negativamente, né? Criando uma memória celular autodestrutiva, né? Que vai influenciar a produção das proteínas, vai influenciar no comportamento dos seus telômeros, né? E aí, quando você muda esse programa e vai para um lugar, o que é que me faz bem? Só o fato de você começar a pensar o que é que me faz bem, você já saiu daquele campo. Você já mudou energeticamente, você saiu de um estado destrutivo para um estado de uma expectativa boa. Então, quimicamente, você já autorizou o seu sistema nervoso autônomo a estar ativando essa possibilidade dentro de você, né? Então, essa é uma técnica que é muito, muito eficaz, requer muita persistência, porque o processo de evolução não é uma coisa fácil, nós não somos educados dentro de um paradigma evolutivo, né? As pessoas estão muito mais voltadas para olhar para a saúde. Quando o médico simplesmente dá um medicamento para a pessoa e manda ele para casa e não pergunta nada sobre a vida dele, ele simplesmente está dizendo para a pessoa, olha, continue fazendo tudo que você faz e eu vou lhe dar aqui um medicamento que tem vários efeitos colaterais e certamente você vai ficar mais doente, né? É isso mesmo, porque a formação tradicional do médico, né, que não é o seu caso, já é um médico que saiu da caixa, que já está buscando exatamente uma medicina voltada para a prevenção, né, para a prevenção da doença, promoção da saúde. Então, por isso que eu falo muito, doutor Ronaldo, dessa perspectiva profissional de saúde, entender de gente, porque as pessoas, às vezes, estão precisando... Uma conversa... Tem uma passagem, né, do Hipócrates, né, o pai da medicina, que ele diz, né, que eu acho muito interessante, que ele fala, quando um paciente, uma pessoa lhe procurar pedindo ajuda sobre saúde, então a primeira coisa que o profissional deve dizer, sim, você está disposto a mudar os hábitos que te fazem adoecer, né? Então, isso deveria ser algo assim, porque essa é a questão principal, né? E aí, se a pessoa está disposta a mudar os hábitos, nós podemos olhar para a doença como um desvio nosso, nós nos perdemos em algum caminho, estamos agredindo o corpo através de alimentos tóxicos, né, do que a gente ingere de bebida, né, os nossos pensamentos tóxicos, o que a gente está vendo, amizades tóxicas, relacionamentos tóxicos. Então, muitas vezes você está dentro de um estilo de vida tóxico, né? E que você, na verdade, um medicamento que vai eliminar ali a sua dor de cabeça, né? Ou seja, a sua tristeza, isso não vai resolver seu problema. Você vai, na verdade, deixar a pessoa cada vez mais doente, né? Então, assim, a importância do profissional de saúde estar preparado para olhar para o ser humano e ver no sintoma a oportunidade de rastrear a causa do que está fazendo ele adoecer, né? Isso faz toda a diferença, né? E aí, a gente, quando faz essa análise do ponto de vista energético, a gente vai ver que muitas vezes a pessoa está vinculada a baixa vibração, a alimentos tóxicos de baixa energia, a pensamentos tóxicos de baixa energia. Aí você vai identificando problemas, traumas do passado que ele fica ali remoendo, não consegue perdoar, não consegue ter compaixão, né? Não consegue se perdoar, né? Vive dentro
do domínio da culpa, né? Então, assim, é algo que eu acredito que é um caminho, né, que a gente, à medida que os profissionais de saúde vão tendo essa consciência, a gente vai poder ajudar muito mais as pessoas, porque as pessoas estão precisando de que serem olhadas, né? Serem olhadas como seres humanos. E como a gente olha para um ser humano como um ser humano, sem julgá-lo, entendendo que ele está ali, né, precisando de ajuda, de orientação, então fica muito mais fácil a gente contribuir para que ele perceba que ele precisa, na verdade, dar uma elevada no seu nível de energia, de vibração, porque do jeito que ele está, ele vai continuar atraindo o que não quer, né? Muito importante isso que vocês estão ouvindo. E teve 2 dicas práticas poderosíssimas, eu chamaria assim, regras de ouro para você mudar os seus pensamentos. Meditar todos os dias e pensar todos os dias o que me está me fazendo mal e o que eu gostaria de fazer que me fizesse bem. Eu recomendo que as pessoas meditem, façam uma meditação matinal todos os dias e logo depois da meditação, deem um tempo que eu chamo de momento de introspecção, para nesse momento planejar essas dicas. Porque se não fizer isso, não cria o hábito cotidiano, né, Wallace? Isso realmente a criação de um novo hábito, ele requer energia, né? Então, pensar sobre coisas negativas é fácil, já está automatizado dentro da gente. Mas, assim, a prática do perdão não é uma coisa fácil, tem que ter energia. A prática da compaixão tem que ter energia. Então, você tem que direcionar, você tem que colocar ali uma atenção e uma intenção clara daquilo que você quer, né? E a meditação, ela é uma ferramenta que nos tira exatamente de conteúdos contaminados que já estão dentro da gente, né? Então, a gente tem o momento de silêncio e a gente pode também criar as chamadas micro-meditações, né? Que é exatamente quando a gente faz as coisas com atenção. Vai tomar uma água? Não, vou tomar água, vou ficar prestando atenção, tomar água. Vou tomar um banho? Vou tomar banho. Vou escovar o dente? Vou ali ficar focado em escovar os dentes. Então, tudo isso, né? Quando a gente aumenta o nosso tempo de atenção para as pequenas tarefas do dia, nós estamos meditando. Vou lavar o prato, eu vou ficar aqui só lavando o prato, focado na água caindo, né? Sem estar em devaneios negativos, né? Então, isso tudo requer um processo de autoeducação, né? Porque nós estamos muitas vezes viciados em negatividades, pensamentos tóxicos, né? Então, à medida que a pessoa toma essa consciência e percebe que acordar, né? Quando você acorda, por exemplo, vem lá o redemoinho das negatividades que você veio no dia seguinte, no dia anterior, né? É muito comum o cérebro apresentar a fatura daquilo que a gente vem vivendo no dia anterior. E aí você pode redirecionar, né? Você pode redirecionar seu cérebro para agradecer, porque você está ali acordando, você tem uma cama para dormir, você tem um banheiro que você pode tomar um banho, você tem água, então agradecer as pequenas coisas da vida. E também é muito importante, Ronaldo, uma coisa que eu tenho procurado fazer é sempre você criar algo que você, digamos, possa ancorar sua energia numa coisa boa, entendeu? Um propósito. Então, assim, eu acordo todo dia, né, com esse propósito de fazer isso. Então, ou seja, orientando a mente, colocando energia em algo que lhe faça bem, né? Então, se a gente, né, o momento que está descansando, vai descansar um pouco, vou me conectar àquilo que eu sei que é o meu propósito, eu vou fortalecer isso dentro de mim. Então, é como se você fosse criando trilhas neurais, né? Educando o cérebro. Quando você está nesse estado, direcionando sua atenção e intenção para algo, quimicamente seu corpo está mudando. E aí suas células estão recebendo essa informação. Se você começa a repetir, você está treinando seu corpo para acessar, de fato, essa possibilidade. Porque eletromagneticamente a gente é como se estivesse mandando um sinal. Quanto mais consistência a gente tem naquilo, então a gente está se comunicando a algo, né, que de fato faz sentido para a gente. Então, eu tenho procurado fazer isso regularmente, assim, acordar, sempre que acordo, eu tiro um momento, eu já medito na cama, entendeu? Eu já fico ali na cama num estado de meditação, sempre, ou seja, é como se eu estivesse ali
criando a base, adubando o meu dia, né? Adubando o meu dia. Então, são momentos muito bons, assim, logo que acorda e ao dormir você criar, porque se você vai dormir ouvindo coisas negativas ou ali permeado por lembranças negativas, você pode ter certeza que assim que você acorda, possivelmente serão as primeiras coisas que você vai se lembrar, entendeu? E se você não tiver esse cuidado, você vai contaminar energeticamente o seu dia, né? Vai se fragilizar também em termos imunológicos, então, ou seja, vai estar contribuindo para atrair aquilo que você está focando a sua energia. Então, é importante entender isso. Onde está a nossa atenção, está a nossa energia. Onde está a nossa energia, é o nosso ponto de vibração. E aí a gente termina se conectando com aquilo. Então, se você se educa para estar deliberadamente escolhendo, né, treinando o seu corpo para o lugar que você de fato quer ir e não ficar olhando para o que você não quer, isso tende a ter um impacto grande na nossa saúde e na nossa vida como um todo, né? Tá maravilhoso. As pessoas provavelmente estão com uma pergunta na cabeça. Entre as milhares de pessoas que o Wallace já ajudou a melhorar a vida, tu tem muitos casos de curas de doença pela mudança de pensamento? Tem muitos casos, né? Tem muitos casos, né? Nós temos muitas experiências. Eu tenho uma experiência muito interessante que é um grande músico, né? Nós nos conhecemos. Eu estava num show lá no Recife do Toninho Horta, que é um músico mineiro que eu adoro, né? Há muito tempo que eu não via Toninho Horta. Ele é bem das antigas, ali do Clube da Esquina, ali do Milton Nascimento e tal. Sei que o Toninho Horta foi lá em Recife, eu fui assistir um show dele. E aí esse garoto, né, que é o César Michiles, é um grande virtuoso da flauta, reconhecido internacionalmente, ele veio me procurar, falando que acompanhava o meu trabalho e que estava fazendo um trabalho com música ligada à cura, né, para ativação dos chakras, e queria me apresentar e tal. Sei que a gente ficou amigo e tudo mais. E antes da pandemia, eu fiz um trabalho de imersão de 2 dias e meio lá em Recife, na ocasião, e eu convidei ele para participar, né? Ele só pôde participar na sexta-feira à noite, porque estava recebendo uns convidados do exterior, na casa dele. E nesse workshop que eu fiz, assim, de umas 3 horas e meia, eu trabalhei exatamente esse processo de autocura, tá? Trouxe o conhecimento da neurociência, da, da epigenética, né? E no final eu fiz uma meditação guiada que eu tenho, que é de ativação de cura através das células-tronco no corpo, né? E aí, durante o evento, ele de vez em quando ele se levantava, né? Ele se levantava e eu achei que ele estava saindo para atender alguém no celular, alguma coisa, né? E o que aconteceu é que ele me agradeceu e disse que depois ele me mandava um feedback do que tinha acontecido com ele. E aí, ele, no outro dia, me mandou um áudio, né, falando que ele tinha passado por um processo de cura. Ele estava com um processo há muito tempo que ele não conseguia nem ir para o banheiro, com prisão de ventre, com problemas sérios, né, digestivos. E ali, durante o workshop, só durante o workshop, ele tinha ido umas 3 vezes ao banheiro, e quando chegou em casa, ele se sentiu aliviado e normalizou a vida dele, né? E ele me deu, inclusive, de presente, uma música. Ele compôs uma música com a flauta lá, com a trilha sonora, com o Canto das Baleias, uma música belíssima, né, que eu estou usando, inclusive, em processo de meditação, né, em função do que aconteceu. Então, nós temos vários casos. Em 2019, eu estava nos Estados Unidos, né, também dando um treinamento lá em Los Angeles, na Califórnia. Nesse caso, foi uma médica, né, foi uma médica. Então, numa prática de meditação, que era uma prática para manifestação do seu sonho, daquilo que você está querendo realizar de mais urgente na sua vida, ela estava com um problema, ela tinha um problema nos dedos, né? Os dedos dela estavam travados, ela não conseguia nem escrever, muita dor, né? Artrose, né? Então, enfim, e aí eu pedi que as pessoas escrevessem um texto sobre o que elas queriam manifestar e que me mostrasse o texto para eu revisar, para ver se estava alinhado energeticamente com o que ela estava querendo. Então, ela me trouxe o texto, eu revisei, alinhei, e depois a gente fez
a prática da meditação, né? Então, o que aconteceu? Isso foi no sábado, né? E aí, quando foi no domingo, né, ela me procurou espantada, porque ela voltou no outro dia e, de repente, ela começou a fazer coisas que ela não conseguia fazer e ela nem estava percebendo, né, o que estava acontecendo. Ela disse, olha, de repente eu comecei, minha mão abriu, eu comecei a escrever e eu fiquei impressionada, porque a dor acabou, né? Não tinha mais nada ali. E eu tenho, inclusive, esse depoimento gravado dela, né? No Que caso lindo. do César, eu tenho também um depoimento no meu livro, Poder da Autocura. Ele me autorizou a colocar o depoimento dele, né? Ele contando o que aconteceu com ele. Então, as pessoas, né, acessam, né? Porque, na verdade, nós não curamos ninguém. Na verdade, as pessoas se autocuram. Na verdade, ali as pessoas se abriram para deixar o corpo trabalhar, né? E vejam que sempre que a gente pratica muitas das curas que eu já presenciei, acontece exatamente, eu trago um conhecimento, como eu estou trazendo agora, que é um conhecimento científico, ativo o hemisfério esquerdo, né, a racionalidade, e depois você vai para uma meditação que é o estado do vazio, né? Então você tira a pessoa do passado, do futuro, e aí ela sabendo, eu digo, olha, se você parar de atrapalhar o seu corpo, ele sabe como lhe curar. Confie, né? Então confie, deixe ele trabalhar. Então, quando você entra num estado de meditação, né, profunda, né, então você elimina exatamente os vírus emocionais, né, as tranqueiras que nós acumulamos e aí o sistema imune diz, agora né, a pessoa não está mais estressada, eu vou fazer o que eu sei fazer, vai cuidar de você, e de repente a cura acontece. Então, tenho muitos casos, eu já testemunhei muitos casos, né, e aí a gente vê o potencial humano que toda pessoa carrega, né? E à medida que ela vai tendo essa autoconsciência, né, ela vai criando as melhores condições, né, para o corpo, o melhor médico que nós temos dentro de nós, fazer o que ele sabe fazer, né? Brilhante, Wallace. Wallace, e agora, para concluir com chave de ouro, eu quero que tu abra teu coração e dê uma mensagem que toque no coração de todas as pessoas, que como só tu sabe fazer. Olha, doutor Ronaldo, todo o meu trabalho hoje está voltado para contribuir para que as pessoas tenham esperança, né? Para que as pessoas se conectem, né? A esse manancial de sabedoria que todos nós carregamos, né? No entanto, a sabedoria, ela é algo que é construído, né? Como é que nós construímos sabedoria? Nós construímos através das nossas experiências. Então, se você que está nos vendo agora, você tem algum trauma da relação com seus familiares ou de relacionamentos que você viveu, alguma decepção, alguma traição, algum acidente, alguma doença, né? Então é muito importante que você saiba que todo mundo também já passou por isso. Às vezes por problemas muito mais graves do que os seus, né? E tem pessoas que estão vivendo uma vida melhor em função do aprendizado que elas tiveram com as suas experiências. Então não se escravize diante das experiências negativas, porque elas, na verdade, são possibilidades de elevação, da gente se aperfeiçoar como ser humano. Então, procure trazer essa esperança para você, agradeça. Se você tem uma doença, em vez de você reclamar e se vitimizar, agradeça pela doença. Se você teve uma perda, seja lá o que for, agradeça, por mais difícil que seja essa compreensão, mas o estado de gratidão é o estado mais favorável que a gente tem para se conectar àquilo que a gente quer, né? Então, tenha compaixão consigo, exercite a autocompaixão, exercite a compaixão com as demais pessoas, exercite o auto-perdão, né? Procure sair de processos de culpa, de autopunição, né? E também perdoe, né? Porque todos nós estamos aprendendo, né? A vida é um palco de aprendizados. Então, assim, procure voltar a esse estado de possibilidades como uma criança, né? Reconectando-se à sua criança interior e olhando para a vida com esse olhar de esperança, né? Porque tudo, mas tudo mesmo que está acontecendo com a gente, nada é inútil, nada é por acaso. E quando você sai do estado de vítima e vai se colocar numa perspectiva de olhar para a oportunidade e ressignificar e aprender com os seus erros, né, aquilo que lhe fez
sofrer, aquilo que lhe fez adoecer, então você tem diante de você uma possibilidade de reconstruir uma nova personalidade e toda a ferramenta, toda a tecnologia, ela já está dentro de você. Então, confie, né? Tenha fé, né? Tenha esperança, deixe que a esperança brote dentro de você, porque nós estamos aqui para sermos felizes e fazer um mundo melhor. Mas isso tem que acontecer primeiro dentro da gente. Então, faça a mudança dentro de você e arraste o mundo junto também com você. Essa é a mensagem que eu deixo aí para todos vocês. Brilhante, brilhante. Um grande abraço a todos e a ti, Wallace, um abraço muito especial pela tua gentileza em compartilhar tão profundos ensinamentos. Até mais. Tchau, tchau. É um prazer.